Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Paz do Senhor, estamos começando mais um episódio da nossa série aqui do discipulado e estamos nos encaminhando para a reta final, né? Hoje é o episódio número 6 e nós vamos ter até o episódio número 8, então faltam 3, né? Contando com esse. Eu espero que você esteja gostando, esteja caminhando juntamente comigo aqui no raciocínio e que a gente possa, que o Espírito Santo possa nos levar e nos conduzir cada vez mais perto de Deus, tá bom? Eu estou bem feliz com tudo que a gente tem vivido aí juntos e eu espero realmente que essas nossas conversas sejam úteis para a sua vida de fé, sua vida cristã, né? Estando ela começando agora, ou se você já está caminhando faz um tempo e quer se aprofundar um pouco mais, né? Então eu espero que seja útil, tá bom? Então beleza, vamos começar como a gente sempre começa, né? Pega a sua Bíblia, deixa ela em mãos aí que a gente vai usar, lembrando sempre que tudo que a gente pensa ou fala sobre Deus precisa ter um embasamento bíblico, precisa ter um direcionamento fundado na palavra de Deus, porque senão são só palavras soltas ao vento ou doutrinas que alguém criou para o seu bel prazer. Mas a gente tem a Bíblia nas nossas mãos e a gente pode consultar ela a qualquer momento para chegar nas nossas conclusões. Isso é que faz o diferencial, isso tudo a diferença. Pegue também, pegue um caderninho de anotação, vá anotando isso que eu falo aqui. É muito importante anotar e depois confrontar, para que não seja só a minha opinião, mas pelo menos que a minha opinião seja bem embasada biblicamente e você consiga ver aí que realmente eu estou falando aquilo que está escrito, tá bom? Vamos começar com o nosso tradicional recapitulação. A gente no episódio passado, o tema do episódio passado eram dois, né? Era a revolução da mente e a propriedade de Cristo, né? Então a gente começou pensando sobre que quando a gente começa a ter o contato com Deus e contato com Jesus e entender mais ou menos como Deus é e como Ele age e o que Ele deseja para nós, a gente automaticamente tem uma revolução na nossa mente. A gente começa a pensar as coisas de forma diferente. Aquilo que era verdade absoluta para nós, às vezes, muitas das vezes, a gente começa até a rever os nossos conceitos e rever aquilo que a gente tinha como verdade, né? Principalmente sobre pecado, sobre moralidade, sobre justiça, tudo aquilo que a gente pensava, e naturalmente a gente tem na nossa mente como correto ou como certo, perto de Jesus fica pequeno. Então Jesus traz um nível de verdade, de justiça, de moralidade, de santidade muito maior do que a gente tem na nossa mente, né? Então Jesus produz em nós, o Espírito Santo produz em nós, caminhar com Jesus produz em nós uma mudança de mente, uma mente mudada, transformada por aquilo que a palavra de Deus nos diz. Automaticamente essa mudança de mente faz naturalmente com que a gente mude a forma com que a gente age. As nossas ações, elas não são mais aquelas ações do passado. A gente passa a agir diferente em determinadas situações, porque nós somos o que a Bíblia diz, que a gente viu que é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, ficaram antigas, são passado. Agora tudo se fez novo. Então, nesse conceito novo, de vida nova que nós estamos caminhando, de criatura nova, criatura diferente daquilo que nós éramos. E não tem nenhum problema em ser diferente do que nós éramos. Nós não deixamos, como eu disse anteriormente, a gente não deixou de ser a pessoa que a gente não se transformou numa outra coisa. A gente é
aquilo que a gente sempre foi, só que agora a gente tem uma forma, né? Nós temos uma forma diferente, a forma de Deus de ver e de agir em relação às coisas. Isso naturalmente faz com que nós realizamos, né, nossas ações e vivemos a nossa vida de uma forma diferente. E o segundo ponto que a gente abordou é que nós somos inevitavelmente propriedade de alguém. Nós éramos propriedade do pecado, do mundo anteriormente, e agora Jesus, através do seu sangue, ele nos comprou. Nós aceitamos Jesus e nós somos comprados por Deus, e Deus nós pertencemos a Jesus, né? A gente viu o significado da palavra Senhor e o significado da palavra servo, né? Nós pertencemos a Deus, pertencemos a Jesus agora, né? Pode ser que talvez a gente pense que ninguém manda em mim, eu não pertenço a ninguém, tal, mas querendo ou não, nós inevitavelmente pertencemos ao pecado. Mas agora, a partir do momento que a gente conhece Jesus, nós passamos a pertencer a Jesus e Ele é o nosso dono. E Ele não nos trata de forma a trazer algum dano ou nos prejudicar. Ele sempre age, né, na nossa vida, e Ele nos trata como seus filhos, né? O nosso dono antigo nos tratava como lixos e o nosso novo dono nos trata como filhos. Nós somos filhos de Deus. Então tem uma diferença muito grande. Jesus tem prazer em nos fazer seus filhos. Glória a Deus, é isso aí. Então, basicamente isso que a gente abordou no último episódio. E nesse episódio de hoje, a gente terminou o episódio passado, né, dizendo que se nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Jesus, e isso nos traz um conforto, nos traz uma esperança, e é sobre essa esperança que nós vamos falar, eu vou falar hoje. E o título desse episódio eu coloquei como Caminhando em Esperança, tá? Caminhando em Esperança. Um dos maiores males da humanidade que nós vemos hoje em dia, que a gente sente na pele isso, é que as pessoas vivem com uma grande falta de propósito nas suas vidas. As pessoas não têm uma identidade bem fixa nas suas mentes, não conseguem se identificar e conseguem se impor conforme elas são, e a gente acaba, né, isso é natural do nosso século, a gente acaba sempre buscando nos satisfazer, buscando certas situações para nos sentirmos úteis ou nos sentirmos valorizados no local onde a gente está inserido. A gente busca, né, ter um propósito. Todo mundo busca ter um propósito. Ninguém quer viver a vida sem propósito nenhum. Inevitavelmente, inconscientemente, nós caminhamos em busca de algo. Caminhamos em busca de chegar a algum lugar. Só que essa busca, às vezes, ela fica, como nós não temos essa identidade bem definida, isso é natural, né? Isso é bem natural, conforme a nossa sociedade de hoje. Nós estamos sempre sem o propósito verdadeiro de vida, e não saber quem você te faz não ter vontade de se esforçar, já que você não vai chegar a lugar nenhum. Então esse é um grande problema, grandíssimo problema, porque isso acarreta, nos traz vários problemas, problemas com as pessoas que nos rodeiam, problemas com a nossa família, com o nosso serviço, na escola, na faculdade, onde a gente está inserido, e todas as pessoas, né, em maior ou em menor escala, em algum momento vão se deparar com esse conflito do propósito, e isso é muito prejudicial. Mas nós agora, através de nós termos aceitado Jesus e termos conhecido Jesus e estar caminhando com Ele, pertencer a Jesus nos torna alvo
das promessas de Deus e dos propósitos de Deus. E isso nos faz caminhar em esperança. Nós realmente agora não somos mais pessoas que não têm um propósito de vida bem estabelecido. Agora, através daquilo que o Espírito Santo diz que nós somos, que é filhos de Deus, pertencentes a Jesus, nós começamos a caminhar realmente em esperança. Nós temos uma esperança, a esperança de herdar as promessas que Deus mesmo faz e fez para nós através da Bíblia inteira. Nos faz caminhar com esperança, com um destino estabelecido, uma segurança, a segurança garantida. Nós não somos mais alguém ou algo aleatório no universo, porque não, agora nós somos filhos de Deus, nós somos conhecidos pelo Criador dos céus e da terra, e nós sabemos quem somos e nós vamos caminhar em direção a Ele. Isso nos faz ter um propósito bem definido, isso nos faz ter esperança, apesar de que às vezes as dificuldades que a gente passa na vida tenta nos tirar essa esperança, mas a esperança em Cristo é muito grande, é a coisa mais excelente que nós poderíamos ter nas nossas vidas. Então, nós somos filhos de Deus, nós sabemos quem somos e nós sabemos onde queremos chegar e nós sabemos o que nós vamos alcançar. Aí você me pergunta, Natan, mas eu não sei muito bem, eu não estou entendendo onde é que tu quer chegar. Então eu vou trazer alguns textos bíblicos aqui para que a gente possa elucidar um pouquinho melhor isso aqui que eu estou querendo falar, tá? O primeiro texto que eu vou ler é Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Então, a gente já leu esse texto, o texto de João algumas vezes, né? E aqui ele dá a nossa identidade, que ele mostra para nós a nossa identidade. Então, quem crê em Jesus, quem crê naquele homem que veio, era Deus e se fez carne e habitou igual a nós aqui na terra, e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Se nós crermos, se a gente acreditar em Jesus, nós vamos ser feitos filhos de Deus. Então, a nossa identidade era criatura de Deus, uma criatura qualquer, e agora não, agora nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Então, o primeiro ponto para caminhar em esperança, nós somos filhos de Deus, nós temos uma identidade bem estabelecida. O segundo ponto que eu quero abordar está em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17 em diante, 17 e 18, né? A gente já viu isso, né? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o texto continua aqui, falando, que nós pertencemos ao pecado e agora nós somos uma nova criatura, e agora essa nova criatura foi reconciliada com Deus através de Cristo, e Deus nos deu um ministério, um serviço, Deus nos deu um propósito de fazer o nome dele conhecido para que outras pessoas também possam ser reconciliadas. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos comprados por Jesus e nós temos acesso às promessas e à herança de Deus. E por ser filhos, nós representamos um reino. E esse reino, Jesus nos dá a autoridade de sermos seus ministros, sermos seus trabalhadores. Nós temos um propósito que é fazer o nome de Deus conhecido. Ou pelo menos, se a gente não pode fazer isso explicitamente, a gente pode manifestar a bondade e manifestar a essência de Deus através da nossa vida. Glória a Deus. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui, a gente também já viu esse texto, é o Evangelho de João, capítulo 14,
versículo 1 ou 3, eu vou ler o 3 só, que diz assim, né? Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, nós sabemos quem somos, né, filhos de Deus, nós sabemos que temos um ministério, transmitir ou fazer Jesus conhecido, ou agir da forma que Deus quer que a gente aja, ter o ministério da reconciliação, trazer outros ao conhecimento de Jesus, e nós temos um destino eterno com Jesus. Ele nos prometeu que Ele vai vir nos buscar para que a gente possa viver onde Ele estiver. Ele está no céu de glória, a gente vai abordar isso em outro momento, mas aonde Jesus estiver, eternamente nós vamos estar. Então, os 3 aspectos da nossa vida foram resolvidos aqui. Nós sabemos quem somos, nós temos um propósito de vida e nós temos um destino eterno. E esse destino está garantido em Jesus. E eu vou voltar a falar aqui aquilo que eu já falei antes. Nós não somos mais um ponto aleatório no universo. Agora nós sabemos quem somos. Agora a gente está caminhando em direção a Jesus, está caminhando em direção a algo. Temos uma esperança. Se em algum dia na tua vida tu pensou, eu não presto, eu não tenho valor nenhum, nada dá certo, e as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, ou não vejo perspectiva de futuro, deixa eu te dizer, existe uma perspectiva de futuro glorioso com Jesus, porque Ele nos garantiu, através da sua palavra, que nós estaríamos com Ele. Bom, e caminhar em esperança com Jesus, né? Agora a gente já tem isso em mente, e caminhar em esperança com Jesus nos dá, a gente vai lendo a Bíblia, vai descobrindo as coisas de Deus e vai entendendo que Deus sempre promete algumas coisas para nós. Ao longo da Bíblia inteira, Deus vai nos prometendo coisas que Ele quer, que Ele deseja fazer conosco. Deus tem várias promessas. Eu não vou poder ficar aqui listando todas as promessas, mesmo porque eu não lembro de todas elas, né? E um número é infindável na Bíblia. Mas assim, em algum momento você vai estar lendo a Bíblia e vai se deparar com uma promessa. Se deparar com algo que Deus fala para nós, né? Não só para quem estava sendo alvo ali da conversa dele. A gente sabe que esse texto é extensivo a nós. E a gente vê, Jesus está me prometendo um negócio aqui, ó. E assim, tudo que Jesus promete, tudo que Deus promete, Deus é fiel. Existe mais um termo, a gente abordou bastante sobre a justiça de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a moralidade de Deus, né? Tem falado sobre isso, mas existe outro aspecto de Deus que é muito bonito, que é a fidelidade. Deus é fiel. Se Ele falou algo, Ele vai cumprir aquele algo. Nós somos alvos das promessas de Deus. Várias promessas nós temos, né? E a maior, eu não vou abordar todas elas, né? Não vou abordar porque não nos cabe agora. A gente vai descobrindo, e o bom da caminhada com Jesus é que a gente vai descobrindo aos poucos, né? Eu vou falar só sobre a maior de todas. A maior promessa de todas é a vida eterna. A gente já falou sobre vida eterna aqui, né? Mas a vida eterna é uma promessa e Deus é fiel para cumprir essa promessa. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Mateus capítulo 28 e versículo 20. Versículo 19, né? É um pedido de Jesus, né? Uma ordem dele e depois uma promessa, né? O versículo 19 diz assim: portanto, façam discípulos, olha só, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Então aqui é uma promessa, é um pedido de Jesus e uma promessa, né, de que Ele estaria conosco para sempre, até a consumação dos séculos ou até o fim dos tempos, né? Porque a nossa era vai acabar aqui, né? E a gente vai viver depois dessa era eternamente com Jesus. Então, Ele nos prometeu que Ele estaria sempre conosco. Então, às vezes a gente se sente meio sozinho, meio, desamparado, mas Jesus sempre está conosco. Vamos lá, tem mais duas que eu posso abordar aqui,
pra gente continuar esse raciocínio de caminhando em esperança. 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13. Isso é uma promessa muito legal, porque nós vamos alcançar a vida eterna, e Deus nos prometeu que vai dar. Mas até chegarmos lá, às vezes a gente passa por alguns problemas muito sérios e graves, às vezes, né? E Deus também tem uma promessa para no caminho de chegar lá, nós conseguimos aguentar a pressão, tá? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, que Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então existe um caminho até a gente chegar a alcançar a promessa eterna de Jesus, né? Esse caminho, para muitas pessoas, a maioria delas, né, vai ser viver a vida toda e chegar um dia morrer e estar com Jesus, né? E vai ter pessoas, né, lá na frente, na consumação, que vão ser arrebatadas, e é isso aí, né? Só que até isso acontecer, até tudo que tem para acontecer, nós temos uma certeza que Jesus prometeu que, por mais que estejamos passando provações e dificuldades e problemas, Deus sempre nos dará o escape. Quem está em Jesus vai ter um escape das suas tentações e dos problemas que está enfrentando. Para quê? Para que a gente possa continuar caminhando em direção a Ele. Ele nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. E mais uma promessa em relação a gente saber lidar com os problemas e adversidades. Está lá em Lucas capítulo 12 e verso 11, 12, né? Diz assim, o versículo 11: quando vocês forem levados às sinagogas, diante dos governadores e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual os defenderão ou o que dirão, pois naquela mesma hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Muitas vezes na nossa vida nós passamos por situações que a gente não sabe dar uma resposta digna daquilo que está sendo questionado para nós. Não sabe dar uma resposta à altura da afronta que nós estamos passando. E isso deixa a gente com medo, né? Isso traz a gente ficar atemorizado. Mas a palavra de Deus, Jesus nos promete que nessas situações, se nós estivermos nele, nós vamos saber, Ele, o Espírito Santo vai nos mostrar aquilo que a gente precisa dizer e aquilo que a gente deve falar. E para terminar, né? Para terminar esse raciocínio de promessas até alcançar a vida eterna, a gente começou com Jesus prometendo que ia estar sempre conosco, Jesus prometendo que nos livraria e nos ensinaria o que a gente deve fazer ou falar perante adversidades. E o último texto que eu quero ler é Apocalipse, capítulo 22 e versículo 20. E diz assim o versículo 20. Lá no último livro da Bíblia, né, os últimos 2 versículos da Bíblia, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então o apóstolo João está lá preso na ilha de Patmos, ele está escrevendo e ele vê, né, ele ouve Jesus falar isso. Jesus prometendo que em breve ele vai voltar, em breve ele vai nos levar. E essa é uma promessa, é a promessa mais linda que a gente pode ter. Nós temos uma esperança, nós temos a esperança real de vida e de estar com Jesus eternamente. Jesus nos prometeu isso. Jesus vai nos mover, nos transportar para a origem de todas as coisas. Deus criou o ser humano, como a gente abordou lá nos primeiros episódios. Deus fez o ato criativo e criou todas as coisas com o desejo de compartilhar a sua glória, compartilhar aquilo que ele era.
e ele vai restaurar tudo como deveria ser, né? Ele vai restaurar, vai nos restaurar a Ele. Isso é muito lindo. Nós temos um destino certo, nós temos uma caminhada até chegar nesse destino, uma caminhada garantida, e nesse destino garantido nós vamos estar para sempre com Jesus, vivendo eternamente aquilo que Deus queria viver e que nós vivêssemos. Se porventura o mundo tenta nos afastar dessa ideia e tenta tirar essa segurança de nós, até antes de nós conhecermos Jesus e depois de nós conhecermos Jesus, isso sempre vai acontecer. O mundo vai tentar tirar essa esperança de nós, o mundo vai tentar apagar a nossa identidade, o mundo vai tentar apagar a nossa segurança, e o mundo vai querer colocar em xeque a esperança que nós temos. E ele quer, o mundo, o diabo, o pecado, quer que nós não tenhamos esperança. Mas em Jesus nós podemos ter a esperança real. Por quê? Porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus garante que Ele vai cumprir as suas promessas. Você talvez nunca recebeu uma promessa de, nossa, veio uma pessoa no contexto de igreja, assim, evangélico. Às vezes aparece alguém que vai lá e é usado por Deus para fazer uma promessa para alguém específica, né? Só que, por mais que você não tenha tido essa experiência ainda, eu espero que tenha, você tem várias e as mais lindas promessas de Deus garantidas que vão ser cumpridas, porque Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Tá bom? Então, esse episódio ele é um pouco menor porque ele quer abordar só isso, tá? Isso eu gostaria que ficasse bem fixo na sua mente. Jesus é fiel para cumprir as suas promessas. Jesus fará com que as suas promessas para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida da humanidade sejam cumpridas, porque é desejo dele. Não é algo que está sendo imposto para ele, não. É desejo dele de cumprir as suas promessas. Ele quer cumpri-las, ele quer fazer o plano dele acontecer. E ele vai fazer com que o seu plano aconteça. E você faz parte desse plano. Se você está me ouvindo aqui até agora, já faz 8 horas que nós estamos conversando aqui. Se você está me ouvindo até agora, você é sim alvo dessas promessas. Jesus vai fazer você alcançar essas promessas. Tá bom? Glória a Deus. Então, agora a gente termina esse episódio entendendo exatamente quem nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde que nós estamos caminhando. Nós temos essas 3 respostas. E agora que a gente faz parte, nós fazemos parte disso, desse mover e desse reino, agora a gente faz realmente parte de Jesus e das coisas de Deus. O que a gente precisa fazer mais? Qual é o passo natural a mais que a gente tem que tomar em relação a quem Deus é, ou aquilo que Deus deseja para a nossa vida? Que é o tema dos próximos 2 episódios. Não sei se eu vou fazer 2 episódios pequenos ou se eu vou fazer um episódio grande, tá? Mas os dois episódios seguintes são o batismo em águas e a ceia, tá? Então, são 2 coisas, são o que a gente chama de sacramentos, né? São ordens, instituições de Deus para que a gente faça, e é necessário que a gente passe também por esse passo, com consciência, sabendo exatamente o que a gente está fazendo da vida, né? São 2 temas muito, muito, muito importantes e são muito profundos. O nível de profundidade que há no batismo nas águas e na ceia do Senhor é quase incalculável. A gente tenta traduzir, né, para que a gente possa talvez entender, mas é um tema muito sério, muito poderoso e muito, eu posso dizer, até misterioso.
É um negócio muito maravilhoso demais. Então, fique preparado para os próximos episódios, porque vai trazer uma visão um pouco diferente. Hoje em dia, tudo está muito genérico, tá? E agora, entendendo tudo isso que a gente já passou até agora, eu acredito que você conseguiu entender que as coisas de Deus não é uma coisa genérica, não é uma coisa que a gente vai fazer porque tá todo mundo fazendo e vai ser legal, né? Ou a gente, vamos fazer porque é bonito e vamos viver assim porque é legal. Não. As coisas de Deus são coisas sérias, né? Deus nos trata com seriedade. Deus nos tratou com a maior seriedade. Ele não tratou como uma brincadeira a nossa vida. Ele levou as mais profundas consequências da nossa vida. Ele decidiu morrer por nós porque ele valorizou ao máximo quem nós éramos e quem nós poderíamos ser nele. Então, o batismo é algo muito, muito importante, muito profundo e muito honrado e digno. Tem uma simbologia muito linda, muito profunda, né? E eu vou abordar o próximo episódio vai ser sobre o batismo em águas, tá bom? Eu espero que você tenha sido edificado através desse episódio e nós nos vemos no próximo, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Tchau.